Bom dia, meus meninos do sexto ano. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa e que vocês possam organizar uma rotina de estudo saudável, sem acumular atividades, que vocês tenham tempo para brincar, para o lazer de vocês, que seja tudo e que esteja tudo fluindo naturalmente, tá bom? Eu realmente espero que esses estudos, embora à distância, eles sejam prazerosos. Né? O objetivo também é esse, é que o aprendizado seja prazeroso. Mas vamos lá, a gente vai finalizar agora o capítulo sobre Mesopotâmia, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe a última parte do livro em slide, vocês vão poder acompanhar a partir da página 82, 82 e 84, é curtinho, tá bom? Para que a gente possa terminar esse capítulo, vou passar uma atividade, essa atividade é uma atividade que vai pautar sobre o que a gente vê hoje, também são questõezinhas de vestibular, tá bom? Então vamos lá dar continuidade de onde paramos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura dos povos da Mesopotâmia e vamos falar sobre o que foi que esses povos nos deixaram, qual foi o legado desses povos que habitaram a Mesopotâmia, não é? O que a gente pode aprender dessas primeiras civilizações? Só para a gente relembrar, nós estudamos povos que se sedentarizaram em uma região, na região da Mesopotâmia, que é a terra entre os rios Tigre e Eufrates, e que foram os primeiros povos a constituir cidades-estados, civilizações. Alguns construíram impérios, como a gente viu, e outros cidades-estados, tá certo? Então, assim, o grande legado deles, o que a gente pode dizer sobre esses povos, sobre todos eles, porque nós estudamos vários, não é? Temos os sumérios, os assírios, os caldeus, os babilônios. Então, todos esses povos, eles tiveram algo em comum. E entre o que existe em comum, temos que todos eles utilizavam os rios Tigre e Eufrates, para sobreviver. Então, a base da economia desses povos era a agricultura, tá certo? E eles utilizavam para essa agricultura os rios. Então, nós vamos chamar essas civilizações de sociedades hidráulicas. Por quê? Porque eles desenvolveram técnicas a partir da utilização desses rios. Eles foram obrigados, por exemplo, a desenvolver diques, canais de irrigação para irrigar essa agricultura que era produzida por eles. Então, foi muito importante porque eles acabaram desenvolvendo técnicas agrícolas que ficaram aí para a posterioridade, tá certo? Então, é uma das primeiras qualidades aqui, uma das primeiras características que é importante desses povos. Então, perceba, os sumérios eu coloquei os canais de irrigação, mas isso não era característica só dos sumérios. Os outros povos também adquiriram essa habilidade de fazer canais de irrigação, assim como diques, barragens. Então, tudo foi a partir da necessidade, porque esses rios, eles passavam por constantes cheias. Essas cheias, elas eram extremamente importantes para o solo, porque o solo que havia sido encharcado pelas águas do rio Tigre e Eufrates, eles se fertilizavam. Então, quando o curso da água voltava ao normal, quando essa água retornava para o leito normal do rio, as terras que antes haviam sido cobertas por essa água, elas eram terras mais férteis, então essas enchentes elas eram importantes. Mas os mesopotâmicos tinham que trabalhar a partir dessa realidade, então eles foram adquirindo habilidade para poder viver a partir da agricultura, tá certo? E também foram os primeiros povos a formar cidades, né? Os sumérios, por exemplo, foram os primeiros a formar cidades, as cidades-estados, que são cidades independentes. A partir do momento que a agricultura foi desenvolvida por esses povos, que a base de toda a economia era a agricultura, a base de sustentação de todos eles, houve uma maior produtividade. Então, muitos produtos sobraram e a gente vai chamar esses produtos de excedente. O que sobra é o excedente. O que eles começaram a fazer? A praticar o comércio. Então, eles trocavam mercadorias que alguns povos tinham, outros não tinham, por exemplo, sumérios, que se
se dividiram em várias cidades e estados, né? Então eles iam trocando essas mercadorias, né? Por produtos que em algumas cidades tinha menos, né? Que havia necessidade. Então eles iam trocando esses produtos. E aí nós temos a primeira forma de comércio, que é justamente a troca, é o escambo, tá certo? Então essas sociedades, pela prática da agricultura, eles acabaram produzindo tanto que sobrou, e a gente vai chamar essa sobra de excedente, e esses excedentes passam a ser comercializados, viu? No campo, então a gente vai colocar aqui agora algumas áreas de conhecimento que foram influenciadas, que tiveram grandes conquistas com os povos da Mesopotâmia, tá certo? O que foi que eles criaram, não é? O que é a criação desses povos da Mesopotâmia? Por exemplo, na matemática a gente tem aí a álgebra. Olhem aí, foi uma criação dos mesopotâmicos. A gente tem a divisão da semana em 7 dias, a gente tem a divisão do ano em 12 meses. Então, tudo isso daí veio dos povos mesopotâmicos. Então, assim, essa habilidade com os números, até a própria escrita, que ela vem disso, ela vem da necessidade que eles tinham para poder contabilizar o que eles produziam, porque eles viviam da agricultura. Plantavam, colhiam, então eles tinham que aprender a lidar com isso. Quanto que eles tinham, quanto que ia ser vendido, não é? E o tempo que é propício para plantar, e o tempo que é propício para poder colher. Então, era através dessa necessidade que se vê a necessidade de se fazer, contar, dividir semanas, meses. E aí nós temos a contribuição dos mesopotâmicos na área da matemática. Os sumérios também desenvolveram muito a astronomia, na verdade eram povos que estavam voltados sempre para o céu, desenvolveram instrumentos para observar. Usavam, por exemplo, os zigurates, que eram aquelas construções que a gente já falou na aula passada, que eram templos, que também serviam como depósitos de produtos agrícolas, mas eles usavam essas construções para poder uma espécie de observatório também. Então, no campo da astronomia, os mesopotâmicos, principalmente os sumérios, nos deixaram um grande legado. Na literatura, a gente tem, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que é um sumério que faz um percurso e que isso é retratado em escritos sumerianos, mas assim, o destaque é para a invenção da escrita, né? Que é a escrita cuneiforme, né? Foram os povos mesopotâmicos que inventaram a escrita. Hoje é difícil afirmar que foi a primeira escrita do mundo, até pouco tempo os historiadores afirmavam, porque são os registros que nós temos, né, dessa escrita sumeriana, a escrita cuneiforme. Hoje já existem alguns questionamentos que, paralelo aos sumérios, outros povos poderiam estar inventando também uma forma de escrita, no caso os egípcios, os chineses, mas enfim, os registros que nós temos mais antigos são registros sumerianos, tá? Então, assim, é um legado enorme, e isso fez com que se dividisse a história em pré-história e em história a gente já viu sobre isso. Então, também é uma característica importante da cultura dos povos mesopotâmicos. Dentro do campo da arquitetura, nós trazemos aí o principal exemplo, que são os zigurates, não é? Que também é mérito dos sumérios. Foram os sumérios que construíram esses grandiosos templos, que, como eu já falei, serviam para inúmeras coisas. Então, assim, é uma arquitetura que, para a época, além de ser grandiosa, é uma arquitetura que se necessitava de uma técnica arquitetônica que eles dominaram nessa época e construíram esse templo grandioso aí. Então, nós temos como principal referência os zigurates. Por fim, a religião dos povos mesopotâmicos. Todos os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, ou seja, qual a diferença de politeísmo e monoteísmo, professora? Politeísmo significa a crença em vários deuses. Monoteísta significa a crença em um único Deus, tá? Então, assim, todos os povos da Mesopotâmia, eles adoravam vários deuses. Isso só vai ser mudado com os hebreus, que a gente vai ver
Depois, os hebreus, que também vão habitar uma região da Mesopotâmia, inclusive perto das cidades dos estados dos sumérios, eles vão iniciar com o monoteísmo, que aí já vai ter uma história muito ligada à religião, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, tá? Mas todos esses povos, eles eram politeístas. Por exemplo, os povos, os sumérios, eles adoravam vários deuses, mas como eles estavam divididos em cidades-estados, geralmente uma cidade-estado cultuava um determinado deus, né? Era mais ou menos isso. E eram deuses que tinham a representação tanto masculina como feminina, tá? Então aí, uma característica da cultura dos mesopotâmicos. E por fim a gente finaliza esse capítulo. Eu vou passar a atividade, tá certo? Vão lá no campinho das atividades na plataforma para dar uma olhadinha na página do livro e a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida a mais sobre esse capítulo de Mesopotâmia, por favor, perguntem, que eu sou sempre acessível, tá?